A ideia dele, pelo menos de acordo com essa entrevista, e isso já está combinado, já tem o aporte, é de conseguir não só para derrubar o transfer ban do Félix Torres, mas também já encaminhar para que outros negócios não gerem o transfer ban, que são dos negócios envolvendo Matias Rojas e Rodrigo Garro com o Tajeres. O Matias Rojas da rescisão do seu contrato. Isso dá cerca de 100 milhões de reais, que o Corinthians precisaria dar numa tacada. Depois desse aporte, contratar. Porque ele pretende ainda contratar para essa janela. Só que aí, gente, vai ser uma loucura. Por isso que eu falo, a ideia dele, na teoria, é muito bonita. Eu não sei se na prática ele vai conseguir. Dia 25, quando ele for eleito, ele vai ter uma semana para ele chegar pro Fabinho e dizer assim, ó, nós temos orçamento, precisamos contratar aqui, sei lá, um meia, 2 atacantes, se vira. E aí o Fabinho tem que ir pro mercado. Talvez o Fabinho com o departamento de scout lá, eles já tenham alguns nomes encaminhados, mas a gente vai estar num final de janela em que muitas melancias já se acomodaram. Daqui a pouco, vou dar um exemplo aqui, o Grêmio tentou contratar o Roger Guedes lá do Al Rayyan. O Al Rayyan não quis negociar por 10 milhões de euros. Sei lá, daqui a pouco o cara chega pro Fabinho Soldado e diz assim, ó, vê se os caras querem 15, que ele desembarca aqui semana que vem. E aí tá dentro da janela, você se acerta com o jogador, vamos oferecer um salário tanto pra ele e tal. Tô aqui viajando mesmo, porque tô tentando estabelecer um cenário em que ele tenha uma semana pra negociar e que ele precise, o Fabinho e esse novo presidente, de uma negociação ou de negociações muito rápidas. Então vai ser difícil, mas ele vai precisar derrubar o transfer ban do Félix, já resolver essas situações pendentes para não ter problema com o Garro e o Matias Rojas. A ideia dele, pelo menos de acordo com essa entrevista, e isso já está combinado, já tem o aporte, é de conseguir não só para derrubar o transfer ban do Félix Torres, mas também já encaminhar para que outros negócios não gerem o transfer ban, que são dos negócios envolvendo Matias Rojas e Rodrigo Garro com o Tajeres. O Matias Rojas da rescisão do seu contrato. Isso dá cerca de 100 milhões de reais, que o Corinthians precisaria dar numa tacada. Depois desse aporte, contratar. Porque ele pretende ainda contratar para essa janela. Só que aí, gente, vai ser uma loucura. Por isso que eu falo, a ideia dele, na teoria, é muito bonita. Eu não sei se na prática ele vai conseguir. Dia 25, quando ele for eleito, ele vai ter uma semana para ele chegar pro Fabinho e dizer assim, ó, nós temos orçamento, precisamos contratar aqui, sei lá, um meia, 2 atacantes, se vira. E aí o Fabinho tem que ir pro mercado. Talvez o Fabinho com o departamento de scout lá, eles já tenham alguns nomes encaminhados, mas a gente vai estar num final de janela em que muitas melancias já se acomodaram. Daqui a pouco, vou dar um exemplo aqui, o Grêmio tentou contratar o Roger Guedes lá do Al Rayyan. O Al Rayyan não quis negociar por 10 milhões de euros. Sei lá, daqui a pouco o cara chega pro Fabinho Soldado e diz assim, ó, vê se os caras querem 15, que ele desembarca aqui semana que vem. E aí tá dentro da janela, você se acerta com o jogador, vamos oferecer um salário tanto pra ele e tal. Tô aqui viajando mesmo, porque tô tentando estabelecer um cenário em que ele tenha uma semana pra negociar e que ele precise, o Fabinho e esse novo presidente, de uma negociação ou de negociações muito rápidas. Então vai ser difícil, mas ele vai precisar derrubar o transfer ban do Félix, já resolver essas situações pendentes para não ter problema com o Garro e o Matias Rojas.